Como começar do zero? Existe zero, sim ou não? Então, claro que existe. Está escrito lá zero. Começar do zero não é começar do menos 30 mil. Zero significa, sabe o carro zero? Começa do amadurecimento. Você vai começar de algo que é referência. Vocês vão escrever um código sobre o zero. Se zero é nada, por que eu coloco um e ponho 6 zeros, é R$1 milhão? O zero é referência. Fala assim, zero é referência. Então, se o zero é referência, o que significa isso? Depende do lado que ele está. Se o zero está à esquerda, ele é fração. Se ele está à direita, ele aumenta a casa. Então, se eu tenho 1 e um zero é 10, aumenta o zero é 100, aumenta o zero, vai aumentando, certo? A quantidade de dígitos. Se eu tiver 9 zeros, acompanhado de um número, eu tenho o quê? 1 bilhão. Significa que o zero é uma referência, então o zero não é nada. Então, agora vamos ler diferente. Como começar sem referência? Como começar com a referência dividindo? Como começar com a referência multiplicando? Está começando a mudar a ideia aí ou não? Se você está vivo, você não é zero. Zero de zero, sem valor. Você tem alguma referência. E o que é o problema de referência? Se você tem referência de alguém que tem medo, o que vai acontecer com você? Você vai começar com medo. Se você é uma pessoa que está começando com muita coragem, você vai quebrar a cara mais vezes. A coragem não é a certeza que vai dar certo. Você também tem que aprender isso. A pessoa acha que ter medo, ela vai ficar resguardada, pelo contrário, vai evitar seus melhores dias e vai evitar você de viver desafios e experiências. Agora, se você entender que zero, desculpa, se você entender que zero é referência, você vai fazer o quê? Você vai trocar o zero de lugar. Zero à esquerda. Tem a ver, fulano é zero à esquerda. Fulano é uma fração de gente. O fulano é zero à direita, cada vez mais zero, mais potente. Por que as pessoas elas andam tão sem referência? Porque elas querem ouvir as pessoas que elas gostam. Se você destravar isso que eu vou falar agora, suas referências vão mudar. Eu leio livro de gente que eu não gosto. Porque o cérebro, ele faz o quê? Ele seleciona a gente que gosta para ficar atuando no mesmo raio emocional. Eu prefiro ouvir, por exemplo. Eu não vou dar exemplo porque está ao vivo. Vou cortar aqui o microfone. Bíblica, palavra, nunca ouvi um vídeo de 5 minutos. Me empresário, eu sei tudo. Tudo. Fui atrás até da fundação do rolê dele inteiro, em 1970. Fui atrás de tudo. Quem ajudou, quem montou, por que fez, por que foi para o futebol, por que foi para a política, por que foi para a TV, por que foi para tudo. Fui lá, olhei, peguei os códigos. Se você perguntar, Marçal, você concorda? Não estou aqui para concordar ou discordar, eu estou aqui para aprender. Tem gente que não dá conta. Não gosta de uma pessoa, nada consegue aprender com a pessoa. Por que seu cérebro só gosta de aprender com gente que ele gosta? Ele só vai aprender com quem o cérebro gosta, porque você não vai sair do seu campo de energia e não vai gastar nem um pingo de energia, e nem vai ter que se desafiar, e nem vai crescer também. Precisa aprender com quem você não gosta. Pelo menos até como não fazer. É uma grande referência. Se você de verdade falar no seu coração assim, ó, eu vou começar do zero. Significa que eu tenho zero de referência num segmento. Vai começar do zero, mas você vai acoplar suas habilidades às suas competências. Eu vou começar do zero, mas eu tenho network, então não estou zerado. Eu vou começar do zero num aspecto. Por que eu chamei vocês aqui nesse negócio? Porque vocês estão numa vontade de fazer coisas diferentes, mas vocês não sabem o que significa o zero. Vai descobrir agora. O zero é uma mera referência. Depende do lugar que ele está e depende do valor que foi descrito. Por exemplo, o binário. Não existe outro número a não ser 100011100. Esse é o código binário. Você vai pegar a formação disso, é só olhar. O zero refere ao quê? O que significa o zero? Quando você entender o que é isso, acabou o jogo. Você cria uma linha de programação só com 2 dígitos.
O que vocês querem construir? Fala com a boca de vocês. Conta para mim assim, Marcelo, eu quero construir um negócio, mas eu estou zerado de dinheiro. Fala aí alguém que está afim de construir um negócio e não tem dinheiro e acha que está zerado por não ter o dinheiro. Levanta a mão. Vocês estão zerados de network, porque o que tem de dinheiro no mundo é assustador. Muito. Hã? Que dívida? De consumo ou de alavancagem? Agora é só sentar, tocar uma viola e mudar a música daqui a pouco, que não deu o que fazer. Ué. Você fechou, tem a dívida, não tem? Se você tiver feito bem feito... Não, bem feito significa essa empresa protegida, porque se ela estiver ligada no seu CPF direto, você vai amargar. Tá bem, isso aí eu sou... Hold estruturado, com uma configuração jurídica limitada. É porque se você deixar um negócio direto no seu CPF e tomar uma treta, aquilo contamina o seu CPF imediatamente. Sim. Se você estruturar de forma jurídica, você protege seu patrimônio, protege seu nome, e a empresa vai até o limite dela. Não, toda protegida. Eu acredito que é mais... Então, deixa o tempo ali bancar ela, se ela está protegida, e usa seu nome para você alavancar e depois resolver isso aí. Se estiver protegida, senão você está perdido. Não, está de boa isso aí. Então, pronto. Quem aqui acha que está zerado de dinheiro? Aí você fala, não acho, eu tenho certeza, eu não tenho dinheiro. É porque vocês não entenderam até agora que zero é uma referência. Você precisa entender que não ter isso no seu caixa não muda nada. É só você pegar ou do banco ou de alguém. Só que tem que ter um plano para isso. Você precisa de mostrar que você não está zero em outras áreas. Só que a sua cabeça ela é categórica. Como ela não tem tanta experiência, o que ela faz? Ela fica achando que não dá para fazer, porque você não tem chance, porque tudo é zero. Só que eu já expliquei que zermos é uma questão de referência, valoração. Fala assim comigo, vamos destravar. Fala assim, ó, o zero vale muito. Depende da mão de quem? Então pronto. Se você não tem a grana no seu caixa, tem gente agora que está querendo um projeto para aportar dinheiro. Como é que faz para esse zero mudar de referência? Ou você chama alguém para contar essa história, ou você amadurece essa história e aprende a contar a história. Você vai pegar o dinheiro. O que mais tem no mercado é dinheiro, eu estou te falando, é certeza que eu canso de ouvir gente me implorando, onde eu ponho dinheiro? E aí, como eu sou conselheiro de muita gente, a pessoa pergunta para mim, eu não vou falar, põe nos meus negócios, está doido? Põe naquilo que você entende. Por quê? Porque eu estou falando que o seu dinheiro tem que seguir um tracert, que é um caminho, um traçado, do seu conhecimento, daquilo que te traz segurança. Se você pôr dinheiro, 100%, pode anotar assim, aplicar dinheiro naquilo que eu não entendo, a chance é de perder esse dinheiro em 90% dos casos. Não vai ser diferente no planeta inteiro. Vou aplicar aqui porque meu cunhado falou, é aí que eu não aplico. Fui numa festa de final de ano, fulano falou que fez 10% por mês, não quero saber também. Já cansei de ver gente otária iludindo gente otária, tudo na boa fé. Então, qual que é o problema de começar? Você conta história demais para não sair do lugar. Seu problema não é nem o zero, é a quantidade de histórias, que é o sistema de defesa do cérebro para não gastar energia. Vamos resolver isso? Para de contar historinha para sua cabeça. Repete isso comigo. Todo mundo tem uma historinha. Todo mundo que eu conheço tem uma historinha. Todo mundo. Quando eu comecei a prosperar? Quando eu comecei a parar de contar a história e encarar a realidade do jeito que ela é. Não sei se você já percebeu, mas qualquer pessoa que conta a história para mim, ela se arrepende. Porque a história dela não tem lastro. Não, você que não conhece, minha vida foi muito difícil. Aí as respostas, tem uns prompts. Não é o que fizeram com você que determina o que vai acontecer na sua vida. É o que você vai fazer com o que fizeram com você. E a pessoa que fica presa com o que fizeram, ela não tem alta responsabilidade, ela não cuida da vida dela, ela vai ser destruída no mundo dos negócios. Então o segredo não é o que fizeram com você, é o que você faz com o que fizeram com você. Você entende que um ponto de referência diferente destrói tudo. Percebeu ou não? Então pronto. O que vocês querem construir? Conta para mim. Legado. Legado de quê? Legado é transbordo, é só jogar para frente o que é. O que você quer jogar para frente? Você falou a resposta meio e não fim. O que vocês querem? Vocês vieram só me ver, então. Cadê o microfone?
Da intencionalidade é pegar um grupo que está prosperando, pegar a sua habilidade, o seu conhecimento, autoridade e usar esse capital que está tirando. Ou seja, quem está qualificado para receber esse capital tem que se apresentar ao jogo também. Então, essa é a necessidade de começar do zero. Então, o que é começar do zero? Não saber nada, não ter ninguém, não ter capital, não ter plano de negócio, não ter absolutamente nada, certo? Como é que começa um negócio desse? Pega quem não é zerado para mudar o valor de referência. Preciso pegar alguém de uma outra empresa que sabe fazer o que eu quero e pôr ele no front. O começar do zero parece que vocês vão mover o mundo, é como se fosse a Batalha de Atlas, que foi condenado a vida inteira a ficar subindo uma montanha com um globo terrestre nas costas. Não faz sentido. Seria começar por um aspecto somente, né? Por uma referência. Pega uma referência que você já deu um passo. Se você tem que dar 1000 passos, como é que faz para chegar em 1000 passos? Dá o primeiro, não tem mais 1000, tem 999. Só que é difícil para as pessoas começarem. Por quê? Perfeccionismo, não as coisas que impedem a pessoa de começar do zero absoluto. Ela é perfeccionista, procrastinadora e tem medo demais. O perfeccionismo vai querer começar quando estiver num plano ideal, não vai existir isso nunca. A procrastinação vai deixar para amanhã. Então, amanhã não existe, você não vai começar nunca, de novo. Qual foi o terceiro que eu falei? O medo é um bloqueador, que é uma prova de amor do cérebro falando, eu não quero que você entre nesse negócio, senão você vai levar à morte. Porque toda a raiz de todo medo é a morte. Então, Marçal, você não tem medo de morrer? Óbvio que não. Todo cristão tarimbado, certificado pela eternidade, vai ter medo de morrer. Se você tiver medo de morrer, você não pode aparecer em lugar nenhum. Você não pode nem sair aqui no Brasil, 70 mil homicídios por ano. Vai ter medo de morrer com base em qual argumento? Muda do país, primeira coisa. Então, o medo, o perfeccionismo e a procrastinação faz todo mundo contar uma história. Eu não sou capaz. Você não é capaz, contrata quem é, ué. Você não tem um dinheiro, chama quem quer investir numa coisa que você está querendo mexer. Só que se você for zerado de outras referências, quem é que vai pôr o dinheiro? Não vai. Por isso que a gente tem que aglutinar. Colocar gente que tem referência. A pessoa que tem referência muda tudo. Você pega alguns lugares ruins de logradouro público, de endereço, as pessoas pedem a coisa mais importante. Qual a referência? Aí as referências, eu já trabalhei no call center, era terrível. O técnico ia lá, arrumar a banda larga do cara, perto do Tolda Azul, na esquina, não sei aonde, Tolda Azul eram as referências dos caras. E aí a pessoa ia caçar o endereço, ficava caçando um toldo azul. Portão Roxo, perto de uma Brasília que está lá depenada na rua. Eram as referências. Ou seja, que referência você é hoje no mercado? As pessoas vão falar, vai falar do Pablo Marçal. Qual que é a referência dele no mercado digital? Número 1 da América Latina em faturamento. Vai falar de política. O cara saiu do zero absoluto, eu saí do zero de marcação de intenção de voto e cheguei a 28%. Um absurdo, sem dinheiro público. Você já sabe da história. Aí você fala, mas o que você fez? Juntei todas as referências e quase que chega. Mas vai chegar uma hora, vai dar certo. Amém. Amém para você e misericórdia para mim. Mas vai dar certo. É chamado, quem é escolhido não tem escolha. E é bom você saber disso também. Deus não chama alguém com zero de referência. Deus chama quem tem referência. Quem é obediente, quem cresceu naquilo, quem ativou aquilo. Ele não vai chamar você. Ah, eu queria que Deus chamasse igual chamou você. Para quê? Para passar raiva nele? Ele vai chamar quem tem referência. Na parábola dos talentos está escrito assim, ele deu o talento de acordo com a capacidade. Anota aí, capacidade é referência. Eu consigo criar a referência das pessoas de acordo com o resultado delas, com a capacidade delas. Ah? Isso, tem que multiplicar, obrigatório. Vocês querem começar o quê? Vocês querem começar um desafio na internet? Vocês querem abrir uma empresa? Vocês querem fazer o quê? Conta para mim que eu vou mostrar se vocês estão sem referência ou não, vai. O que vocês querem? Fala o microfone. A imagem escura aí embaixo, se possível subir no palco. Tá bom. Está escura a imagem aí embaixo. O canhão está aqui, entendi. Diga. Boa noite, Pablo. Boa noite. É uma honra estar aqui fazendo uma pergunta para você. Boa. Como que faz para ter uma referência de ter um sócio, um negócio de 300 milhões, que é uma oportunidade de 160 milhões? Não entendi nadinha. Um resort em Campos do Jordão,
que vale 300 milhões e ter um sócio de referência como você? Eu já pousei lá? Já. Certo. Então vale mais lá se eu pousei lá. Com certeza, para você ter ido lá no seu helicóptero levar sua esposa, ele vale muito dinheiro. Não, na verdade, a referência mudou. Eu fiz o cálculo do VGV nesse lugar, dá 1,2 bi. O problema é que em volta tem gente com o coração duro. Como eu pousei lá, eu fiz as contas, é mais de bi o VGV lá. Então, cara, eu não estou caçando dinheiro nem negócio. A minha referência é o reino, minha referência é coração de gente que tem a mesma frequência que eu. Então, para não chatear ninguém, eu não tenho um pingo de interesse quando o coração de alguém é fechado. Pode pôr o dinheiro que quiser na minha conta que eu não quero. Porque minha referência é diferente da maioria. Você entendeu, não? Eu pus o Antônio para abrir aqui a palestra, que eu fui falar com um cara que é um possível futuro sócio. E a gente trocando ideia, ele virou e falou, e aí, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, cara, faz o que todo mundo tem que fazer para ser meu sócio. Vai no MEDP. Aí ele arregalou o olho, você fez isso com a Aguiar. Não, eu faço isso com todo mundo. No MEDP é o lugar onde você me odeia ou então você me ama. E aí você não vai ter dúvida do que eu estou fazendo para você não perder meu tempo e você não perder o seu. Então todos os meus sócios passaram lá. E os que eu fiz sem passar lá me fuderam. Porque os caras chegam com uma referência, eu estou com outra referência. Talvez vocês não entenderam o que é esse zero. Esse zero é a coisa mais importante que existe. Se você tiver uma empresa e ficar mudando a referência, talvez você se perde no meio do caminho. Eu acordo todo dia e faço uma coisa que eu aprendi com o Bezos, Jeff Bezos, da Amazon. Day one. Eu volto no dia 1 do que é a minha referência. Com Deus eu faço a mesma coisa. Eu não tenho 2 dias que eu estou alucinado, eu não fico cansado. Um monte de gente pergunta, cara, mas você faz um monte de coisa, olha para você não está cansado. Você não vai me ver cansado, porque a minha referência é de um dia, não de uma vida. Tem gente que fala assim, vou parar de beber refrigerante. Eu parei em 2015. Aí a pessoa fala, vou parar por 1 ano. Eu falei assim, só vou parar hoje. Todo dia é hoje. Eu nunca mais bebi. Então, o hoje para mim é o determinante. Eu não fico assim, angustiado com uma semana, com um mês. Estou nem aí para isso. Meu foco é hoje. Fala assim, a minha referência de vida é hoje. Mas o sertanejo fez uma música que quebrou a galera. Qual que é? Hoje eu vou beber e amanhã eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar. A música tem que ser o contrário. Hoje eu vou parar, amanhã eu vou beber. Amanhã não existe. Ou seja, você acabou de cair num conto. Se hoje você vai beber e amanhã você vai parar, todo dia que você estiver cantando é hoje. Não vai parar. Sua referência está errada. O cérebro de todos vocês que estão me ouvindo tem uma referência temporal errada. O que é isso? Ou está preso no passado, ou está preso no futuro. Referência temporal errada vai dar errado no resultado. Aconteceu um monte de merda na minha vida. Foda-se. Vai ter que deslocar essa referência do passado e trazer para agora. Mas você não sabe, foi uma grande cagada. Papel higiênico limpa, se não limpar, água. Se não limpar, mete sabão, água e não deu certo, deixa de molho. Vai fazer o quê? Marcelo, está assado, passa a pomada. Não vai fazer nada demais, tem que sair do passado. Referência temporal errada. Referência espacial errada. É quando a pessoa não tem bom senso e ela sai invadindo o espaço das pessoas, ela não entende. Então ela tem referência espacial errada, temporal errada. Às vezes a pessoa com um nível de religiosidade absurda tem a referência espiritual errada. Ela tem a referência dela física errada. Tudo dela está com o erro de referência. Chega. Você imagina. Se você sair para o espaço e errar lá na espaçonave um erro de referência. Você está doido. Você sai de um planeta e vai sair em outro. Não sei se você já ouviu falar, mas para ir para Marte, a partir do planeta Terra, isso eu ouvi de um astronauta lá dentro da NASA. Ele falou, para sair daqui, para ir para Marte é 1 ano e meio. Para voltar de Marte é 3 anos. Loucura, né? É muito lindo descobrir referências. As referências do espaço são um pouco diferentes. Vou mostrar um negócio de referência para vocês. E alguma coisa vai mudar na sua cabeça. O pessoal do som vai pegar aquela imagem que eu uso para mostrar a distância que cada planeta está do Sol e como isso interfere na referência anual, na referência de tempo, de dias, só pela quantidade de giro
A velocidade do giro do planeta e a distância que está do Sol. Eu vou te mostrar por que você não prospera e você vai cair para trás. Vocês estão preparados ou não? Presta atenção. Quanto mais perto do Sol, mais rápido é o ano. Quanto mais distante do Sol, mais devagar é o ano. Então tem planeta que um ano de referência terrestre leva 80 anos nesse planeta. Quê? Eu te explico. A Terra é a unidade de referência, porque é a nossa nave espacial. A Terra é uma nave, tá? A gente chama de Terra, mas não é Terra, é uma nave. É uma nave de carbono. O carbono é terra, né? É uma nave de carbono com nitrogênio, hidrogênio, todas as coisas que você sabe que tem de componente nessa nave. É uma nave de verdade. Essa nave, para funcionar, tem um formato cilíndrico, tem uma inclinação axial de 18%. Ela não é em pé, ela tem uma inclinação axial. Ela roda a esfera a 1.675 km por hora. Ela gira no eixo e gira em torno de um núcleo solar, que fica dentro de uma galáxia. O que acontece? Quando eu te dou as referências da Terra, se eu mandar um localizador agora para o extraterrestre, ou para qualquer pessoa que estiver na estação espacial, em menos de 1 milissegundo a referência espacial já mudou, porque a Terra está em deslocamento. Olha isso aqui para você ficar abismado, para sua cabeça abrir um pouquinho. Às vezes você vê aqui só apanhar, mas hoje o nível está um pouquinho mais alto. Você não vai apanhar hoje não. Você vai sofrer, sem apanhar. Olha para Mercúrio, distância média do Sol, em milhões de quilômetros, 57. Olha a distância de Vênus, segundo planeta, 108 milhões de quilômetros. Terra, 149 milhões de quilômetros. O que é a definição de referência de um ano? É um giro em volta do Sol, no sistema solar inteiro. Esse bicho aqui, como está a 57 milhões de quilômetros, e pelo tamanho do cilindro, ele, usando a nossa referência de ano, para dar um giro inteiro no Sol, leva 88 dias. Vênus, um ano é 224 dias da nossa referência terrestre. O nosso é zero, né? Vocês entenderam que o nosso é zero ou não? 365 dias é zero de referência, tá? Aqui Marte é o dobro de um ano, dá 687. Júpiter é tão distante do Sol que um ano terrestre é de 11 anos para completar um ano, que é um giro inteiro no sistema solar. Saturno, 29 anos. Urano, 84 anos. Netuno, 164 anos. Marçal, o que eu tenho a ver com isso? Você vai entender de referência nessa aula, nunca mais vai esquecer. Quanto mais perto você tiver de pressão, calor e luz, mais rápido você prospera. Ou seja, a unidade de referência de um ano, o planeta que está mais perto, é o planeta que aciona essa trilogia. Calor, pressão e luz. O que mais faz prosperar em qualquer lugar são essas três coisas. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais pressão você vai tomar, mais calor e mais luz. Planta para crescer precisa de pressão na semente para ela romper, precisa de calor e precisa de luz. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. O que isso aqui tem a ver comigo? Marçal, por que você prospera em um ano e eu levo 50 para fazer a mesma coisa? Porque você não é dessa terra, você caiu de Netuno. Então, no seu método leva 164 voltas no sistema solar, no meu leva só uma volta. A minha referência, que a minha nave é a Terra. O que acontece? A identidade de uma pessoa tem uma referência, a imagem e semelhança do Criador. Só que tem gente aqui que não tem essa referência instalada dentro do cérebro. E o que acontece com a falta de referência identitária? Faz ter um bando de maluco falando que é cada um uma coisa. E aí tem gente que usa a expressão que é filho do macaco, ou primo ancestral do macaco, porque o macaco tem um polegar opositor. A referência do polegar opositor fez um monte de gente acreditar que a gente é filho de macaco. Eu não estou nem aí se você acha isso. Isso é um problema seu, é familiar, inclusive. Tem gente que depois descobriu que o koala também tem o polegar opositor. Aí eu também descobri uma referência. Quem é a imagem e semelhança do Criador, governa. Filho que governa a terra. Quem é filho de macaco, sua vida é uma piada. Quem é filho de koala, sua vida é uma procrastinação, é uma preguiça. Você não precisa proclamar seu Deus, dá para ver no seu resultado. Está entendendo alguma coisa aí ou não? Eu acho que essa aula não é como começar do zero. É as bases das referências naturais. A identidade tem base, o tempo tem base, o espaço tem base, o resultado tem base, tudo usa base lógica natural.
Eu preciso regular a referência. Por que que você senta numa mesa e odeia uma pessoa? Porque você não está na referência frequencial dela. Se você errar longitude e altitude, você vai chegar em outro planeta. Se você errar frequência em hertz, kilohertz, megahertz, você vai errar completamente a frequência. Resumindo, a vida que você tem são as referências que você instalou. Anota o código de referência. Referência é limite. Você pôs limite nas referências. Quando eu te mostro isso aqui do planeta, coloca os comentários. Deixa eu ver que jeito que tem esse povo no YouTube depois desse pedacinho aqui. Põe aí os comentários do YouTube para mim. Vocês que estão assistindo é mais legal no YouTube. Queria falar não. Vocês estão assistindo no Instagram, no X, não sei aonde. Vai para o YouTube que é mais legal. E eu vou olhar lá os comentários lá no YouTube. Tem algumas milhares de pessoas assistindo. Quando você decide prosperar, acontece algo com você. Você vai ter que trocar as referências. Acrescentar 0 é multiplicar por 10 o crescimento. Um 0 à direita é crescer 10 vezes. Você vai pôr no 0, mais um 0 é 100 vezes. Mais um 0, 1000 vezes o crescimento. Mais um 0, 1 milhão de vezes o crescimento. Só que olhando para isso aqui, está faltando 3 palavras-chave para você. Calor, pressão e clareza, luz. Anota essas 3. Tudo que você quiser romper limite, você precisa dessas 3 coisas. Vocês estão ouvindo aí que eu pedi na mesa de som? Não mudou nada aqui. Quero os comentários do YouTube. Por gentileza. Como é que faz para eu começar do 0, Marçal? Eu era uma referência no escroto do meu pai, depois eu virei uma outra referência numa corrida que eu ganhei. A probabilidade de eu ter ganhado a corrida é 1/400 trilhões. Eu ganhei a corrida, não porque fui mais rápido, mas porque fui o melhor. E na hora de ser recepcionado, na nave materna, eu fui selecionado como o melhor de todos. Não sei se você sabe, a gente também decepcionou, a ciência nos decepcionou com essa informação. Parecia que a gente era campeão de velocidade. A gente era campeão de energia. Foi por isso que foi sugado para dentro. Tudo que você quiser construir, você vai mudar uma referência. A primeira, mental. Se a mental não mudar, não tem como o corpo obedecer. Nunca vai funcionar trocado, o corpo indo na frente e a mente indo atrás. Vai funcionar a mente na frente e o corpo obedecendo. Caso contrário, não funciona. Depois eu virei uma referência dentro do útero da minha mãe. Todas as semanas, as referências na leitura do médico que ia fazendo o pré-natal, ele ia mostrando por referência. Com 12 semanas ele deveria ter exatamente o crânio desse tamanho, o coração batendo nessa frequência e tudo. Não tem referência para tudo, sim ou não? Para crescer também tem. Quando eu estou nascendo, eu nasci, não nasci no 41 semanas, eu acho que eu nasci de 39, eu acho. Eu nasci dentro do carro. Nasci dentro do carro, chegando no hospital. Engraçado. É uma história interessante, quase ninguém tem uma referência dessa. Meu filho 03 nasceu exatamente no mesmo horário e minuto que eu, no banco da frente do carro. Eu nasci num Voyage como referência, ele nasceu numa Land Rover. E é engraçado essas questões de referência. Eu olhei, eu tomei um susto, porque eu lembro do horário que eu nasci, eu olhei no relógio e eu falei, não é possível que esse cara vai nascer no mesmo horário, no mesmo minuto e do mesmo jeito. Tem uma grande referência nisso. O que vocês têm que entender? Se você me ouve agora e quer prosperar, não adianta gritar, não adianta espernear, vai ter que elevar a referência. Você usa como referência pessoas piores que você, por isso que você é muito ruim no que você faz. Posso falar assim ou a referência é tão baixa que vocês não suportam ouvir a verdade? A referência de gente pior que você faz você ser muito ruim, mas você, pelo ego, se convence que está indo bem porque você está comparando com gente que tem referência inferior à sua. Marçal, põe nós em crise. Não precisa usar a referência de gente acima. Usa a referência que Deus pôs dentro de você, que é o chamado e o propósito que Ele colocou aí dentro. Se você olhar para quem está acima de você com grana, você já vai sofrer. Se comparar essa pessoa... Por exemplo, você sabe que às vezes você não tem aquela beleza monstruosa que Deus colocou em poucas pessoas, sabe? Aí você vai comparar com a beleza da pessoa. Eu nem perco meu tempo. Eu sei que tem gente que é muito bonita. A simetria do rosto é perfeita, o rosto de quase todo mundo é assimétrico. Eu nem entro nessa guerra. Sabe qual referência que eu entro? A única que eu topo é, o que foi que Deus me chamou? Me dá uma dor quando eu vejo que é muito distante do que eu estou, aquilo que Ele me chamou. Tem 3 tipos de comparação.
Você fica em paz quando você se compara com os ruins, você fica aflito quando você se compara com os que são muito bons de resultado, e você cai na real quando você se compara com aquilo que ele te chamou. De dica, eu trocaria as duas referências e ficaria só com a terceira. A referência de quem? Deus chamou você para ser. Faz sentido ou não? Marcelo, eu vim aqui só para começar do zero, está parecendo uma aula de ciências essa merda, não estou entendendo nada. Sua referência está ruim. Se a sua referência for boa, você vai querer discutir esse tipo de coisa. Você vai desistir hoje, eu anotaria uma tarefa, não ter pessoas abaixo de mim como referência. Não faz sentido. Talvez vai ser um pouquinho assustador para alguns, mas por não ter compreensão bíblica, a Bíblia fala para a gente honrar pai e mãe, sim ou não? Seus pais são referência de princípio, valor e honra, não de resultado. E tem gente que não consegue passar o pai e a mãe porque confunde o versículo e acha que tem que ser pior que o pai e a mãe. E tem gente aqui que fez faculdade porque o pai e a mãe mandou. Você é só bobo. Não entende de Bíblia e é bobo ainda. Ou seja, se eu tenho eles como referência de princípio, valores e honra, eu sigo a Bíblia e ainda prospero, porque a Bíblia fala que se honrar pai e mãe, você vai ter longevidade e prosperidade. Então a referência nesse aspecto está certa. Agora eu vou seguir as manias da minha mãe, vai ter pior resultado que ela. Vou seguir as manias do meu pai, vai ter pior resultado que ele. Só uma pergunta: quem aqui gostaria de ter um resultado pior do que os seus pais tiveram? Levanta a mão. Então tem que trocar a referência. Vocês entenderam ou não? Tem que trocar a referência. Às vezes você idolatra demais algum líder, que seja em qualquer situação, corporativa, política, seja lá o que for. Se você manter ele como referência ideal na sua vida vai ser uma bosta. Porque se você seguir uma única pessoa como referência, você vai ser sempre pior que ela. Eu acabei de traduzir em código para você. Escreve assim, ó: preciso de muitas referências para não ser pior do que elas. É o único jeito de você romper. Quem depende de uma única referência... Ah, Marcelo, você que não sabe. A minha referência é você. Piorou. Primeiro, que você não vai passar as mesmas experiências que eu. Segundo, que você nunca vai me passar, se você tiver eu como referência. Marcelo, tem como te passar? Mas é claro. É só você ter pessoas que têm referência acima e não parar. Você pode, no que eu levei 15 anos para construir, você pode passar 2 dias na minha frente e pegar os códigos tudo. Você não dá conta de rodar em 2 dias. Mas pegar ele, você dá conta. O prompt de comando do cerebral, você consegue pegar lá no método IP. Se estiver na minha frente, eu te dou ele dado na sua frente. Eu te dou ele dado. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa muito simples. Você vai ter que ir lá configurar na sua cabeça e testar e fazer aquilo amadurecer e subir na referência. Hoje é um grande dia. Trocar referência. Hoje é um grande dia de troca de referência. Ou você pega a referência do que Deus te chamou, então você vai ficar sempre aplaudindo a si mesmo por ser melhor do que gente ruim que te rodeia. Eu resolvi trocar de mesa, eu resolvi trocar de mentalidade, eu resolvi trocar de tudo. Sabe por quê? Porque eu tive referências completamente destruídas na minha vida para achar que aquilo era o sucesso. Quando eu descobri gente muito boa de dinheiro, eu comecei a ter elas como referência. Quem tem gente por causa de dinheiro como referência vai ser dinheirista. Tive que abortar esse processo. Comecei a ter gente de referência que vive por propósito, que o dinheiro pouco importa. Quanto mais importa com o dinheiro, menos tem. Quanto menos importa com o dinheiro, mais você governa sobre esse negócio.